Ó, sim, Dina. nós vamos estar aqui o dia todo a falar de prazeres, mas atenção, porque temos de ter cuidado. Pois, tens razão, Andreia, porque tudo que causa satisfação, por vezes, pode levar ao vício. Sim, e antes que nos acusem a nós e ao programa de causar dependência, Claro, nada disso. nós chamamos a nossa psicóloga de serviço para nos alertar e para nos falar de certos sinais que são preocupantes. Um aplauso para a doutora Sara Lemos da Costa. Olá, Sara. A Sara, para além de ser Bem-vinda. psicóloga, é muito bonita. É, bem-vinda. Portanto, Aliás, faço ideia às connosco. consultas. O prazer pode tornar-se um vício. Sim. Tudo aquilo que nos provoca satisfação e prazer pode se tornar um vício, porque nós vamos utilizar este prazer como uma fuga a determinadas situações do dia-a-dia e isso leva-nos a ter um feedback muito imediato. Portanto, tudo aquilo que provoca prazer, satisfação, pode levar a uma dependência. Pois, mas há diferenças, não é? Há a obsessão e, de facto, há, enfim, o vício também. E aí são duas coisas distintas. São coisas completamente diferentes clinicamente. As obsessões, estamos a falar de pensamentos, imagens mentais ou impulsos que são recorrentes e inapropriados. Portanto, causam mal-estar ao indivíduo. O indivíduo sente ansiedade, sente um mal-estar intenso. Por exemplo, a obsessão, desculpa interromper, Sara, a obsessão e o vício. O que é ser obcecado pelo prazer? E o que é ser viciado em prazer? É diferente porque, como estava a dizer, clinicamente são coisas diferentes. Aquilo que há na dependência é que o ato continuado vai se tornar uma compulsão. É diferente de uma obsessão. Aparentemente, algo que não é nocivo, como o prazer pelo chocolate. Vamos falar de uma coisa, enfim, simples. Pode tornar-se um vício, uma obsessão ou até uma dependência, porque muitas vezes as pessoas encontram nos doces uma forma de substituir determinadas carências, é isto? Quando estamos a falar de uma dependência, de um vício, estamos a falar de uma compensação patológica do cérebro. E, portanto, nós vamos procurar alguma coisa que nos dê prazer para deixar de lidar com uma situação que é difícil para nós. Quer dizer que nós não temos estratégias de coping, aquilo que nós chamamos em psicologia, estratégias de coping, maneiras adequadas de lidar com determinada situação, acabando por utilizar este escape psicológico para lidar com ela, evitando-a neste caso. Mas isso é uma coisa que não acontece à partida, não é? Eu quando consumo um chocolate Pois, a no início primeira não. vez, Exatamente. não acho que vou ficar viciado. Claro. Há uma coisa química que podemos ter reações químicas, reações de dependência que são químicas. A dependência tem um fator tanto genético como do mundo externo. O meio ambiente nos rodeia, portanto, quimicamente vamos ter alguma coisa que está descompensada. Agora, aquilo que se compromete aqui é o ato ser continuado. Se o ato é continuado, se interfere com o seu dia-a-dia. Imaginemos que a Andreia está aqui a fazer o programa e tem que sair para ir comer um chocolate a meio do programa. Isto é uma coisa que interfere com a sua vida, portanto, passa a ser um ato que é continuado e, por isso, uma compulsão. É a diferença entre uma coisa que nós fazemos... Ou seja, deixa de ser prazer... para passar a ser uma compulsão, exatamente. Uma compulsão. E o facto de ser obsessivo por algo também não é viciante? Acaba por ser, mas quando falamos de obsessões, obsessões patológicas, estamos a falar de uma coisa que a pessoa tem consciência. Quando falamos de uma dependência, a pessoa não tem consciência que isto está a preocupar não só a família, como está a ter implicações com ela. Oh, Sara, mas qualquer coisa, qualquer prazer pode tornar-se um vício ou uma dependência, seja o desporto, seja o alimentar... Até as questões sexuais, atenção, não podemos fugir daí, não é? Vamos falar de que o sexo, o computador, os casinos, comer, podem ser tornados um vício. Porquê? Porque é algo que nos dá uma satisfação imediata. Portanto, nós vamos utilizar isto quando estamos com alguma dificuldade na nossa vida. Utilizamos este escape para não resolver o problema. Portanto, ela vai se tornar um vício, vai se tornar uma forma dependente de lidar com uma situação que é Há vários desagradável. tipos de dependências, não é? Exatamente. Dependências químicas, podemos Substâncias. falar no caso, por exemplo, da toxicodependência. Neste caso, a reação que provoca, que esse tipo de químicos provocam a reação que provoca no nosso cérebro é diferente, por exemplo, de uma reação provocada pelo vício no exercício físico. Claro. Aliás, é visto diferente até pela sociedade, não é? Exatamente, mas também temos outra coisa, que é, por exemplo, o vício da internet. Hoje em dia quase que é... Que é algo regular. Regular, e é considerado normal, é normalizado.
Porquê? Porque a pessoa justifica que tem que utilizar a internet para ver os e-mails, porque tem que utilizar a internet para fazer um trabalho para a faculdade, porque tem que utilizar a internet no trabalho e, portanto, vai normalizando este vício. Daí ser importante termos alguns sintomas ou sinais de alerta. Que sintomas são esses? Que sinais são esses, Sara? Por exemplo, se a pessoa passou recentemente por uma situação traumática, e uma situação traumática pode ser a morte de um familiar ou pode ser uma mudança de escola, depende da pessoa. Momentos fraturantes. Exatamente. Se a pessoa nega ou mente sobre o tempo que demora a fazer determinado comportamento ou que executa, se vai havendo um aumento desse comportamento, se o comportamento é utilizado também como uma forma de regular as suas emoções. Eu, quando posso fazer este comportamento, estou bem, mas quando não estou irritado, tenho algum descontrole comportamental, alguma situação menos agradável. Portanto, são sinais que nós temos que, não podemos minimizar hoje em dia, temos que ter bastante importante, porque como lá está, se passarmos a normalizar uma utilização da internet, então... E a internet provoca alterações no cérebro humano, portanto, o uso frequente de internet, vício nas redes sociais, nos Facebooks e dessas coisas. Pode ser uma dependência mais específica, por exemplo, as redes menos sociais. Normalmente as dependências também dos estudos, aquilo que nos dizem é que está ligado a uma situação de baixa autoestima e de inadaptação social. Portanto, acaba por ser um bocadinho um culminar de uma situação que já existia. O meio ambiente é capaz de ter mais influência e tem sem dúvida mais influência que a parte genética, porque não só tem influência no desenvolver da perturbação, de dependência, mas também da sua intensidade. Portanto, um conselho que nós podemos dar lá para casa: se achar que está dependente de algo, se sente que tem uma obsessão que já não é natural, procure ajuda ou pelo menos tente perceber o que é que está a passar-se consigo, porque realmente às vezes temos de parar, a refletir, para poder então continuar uma vida melhor. É isto, não é? Exatamente. Tudo tem tratamento, não é? Tudo tem tratamento, isso é importante dizer isso. É uma coisa importante dizer. Procurar ajuda especializada, preferencialmente. Exatamente. Nós temos tendência a ser a resolvermos os problemas por nós próprios. Muitas vezes as coisas não funcionam assim. No caso das dependências, não. No caso temos que verificar não é qual é que é o problema, qual é que é a dependência, mas sim de que forma é que esta dependência atua psiquicamente naquele indivíduo. Porque não é uma gaveta arrumada, portanto, está ali e a qualquer momento pode voltar a abrir. Exatamente. Obrigada, Sara. Obrigada. Parabéns. Em todas as áreas, isto é importante. O vício pode ser em todas as áreas. Sim, sem dúvida. Em coisas simples, que aparentemente não são nocivas, mas que de forma continuada no tempo e quando se tornam obsessivas, passam a ser nocivas. Portanto, esteja atento a si e a quem está à sua volta. Mas sem obsessões. Doutora Sara, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, A nossa psicóloga hoje, serviço.